180 graus. Estamos no 180 graus, essa é a virada da sua vida. Eu sou o André e olha, pessoal, a gente sabe que a sexualidade é um presente de Deus, não é, Suzy e Sayão? É verdade. Só que uma coisa que me deixa pensativo é que um amigo me disse que independente da opção que alguém quiser nessa área, o importante é ser feliz, buscar a pessoa que se ama e desfrutar da sexualidade como se quer, como se desejar, que nem uma frase que eu ouvi uma vez: eu amo quem eu quiser. Já ouviu coisa parecida, Suzy? Olha, André, já ouvi sim, e é verdade que a sexualidade é um presente de Deus. Mas a gente já falou aqui no 180 graus, né? E é preciso reforçar que Deus tem uma orientação muito clara para a nossa vida nessa área. E ele fez isso não foi porque ele está no controle, quer mostrar alguma coisa, mas é para o nosso próprio bem. Mas, sabe, uma das coisas que tem sido mais discutidas hoje em dia, o que é? É sobre homossexualidade. Como a gente deve entender esse assunto tão delicado, Sayão? Bem, Suzy, é verdade, a questão da homossexualidade é delicada e muita gente está perdida e sem orientação. Muita gente trata essa questão com muita insensibilidade e outros até são levianos e inconsequentes. Mas todos fiquem atentos, pois hoje aqui no 180 graus vamos falar sobre a homossexualidade, indo direto ao ponto, trazendo clareza e direção. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre homossexualidade. Bom, gente, que assunto que a gente está falando, né? É bem controvertido, né, É Suzy? verdade. Então, a homossexualidade é uma questão importante para a gente tratar hoje, né? É uma questão que está aí, a gente vê em todo lugar. Aliás, eu ouvi numa palestra uma vez que a homossexualidade é uma orientação. Então, ela faz parte de uma pessoa, da pessoa. Certo. Ninguém escolhe ser homossexual. Uhum. Então, a pessoa já nasce assim e muita gente entende que, então, por isso mesmo, não deve se mexer nisso. O que você acha, Sayão, disso? Bom, Suzy, vamos pensar um pouquinho sobre o assunto, né? Na verdade, a questão da homossexualidade tem sido discutida durante toda a história humana. Sim. E muitas pessoas basicamente muita gente diz o seguinte: não, a pessoa nasce né, com essa orientação. Outras pessoas dizem não, é o relacionamento, é a convivência, é o ambiente que favorece o desenvolvimento disso. Nunca houve uma declaração final e definitiva da ciência sobre o que acontece com as pessoas. A maior parte dos pesquisadores sempre deu atenção ao fato que o ambiente favorecedor é muito mais fácil da gente perceber a conexão com o tipo de vida que a pessoa adquire, né, com o ambiente que o levou a isso. Ninguém conseguiu provar, por exemplo, que alguém nasce assim. Aliás, é um pouco difícil. Se alguém tem um fator biológico e genético né, que conduz a pessoa à homossexualidade, o pressuposto é que esse fator deveria estar desaparecendo ou diminuindo, né? Porque a maior parte dos homossexuais não tem condição, geralmente não tem filhos, então a tendência é esse gene diminuir na raça humana. Mas a questão que a gente precisa entender é o seguinte: mesmo que algo seja biologicamente explicável, mesmo que a gente possa um dia entender que há alguma predisposição em certos indivíduos para manifestar a homossexualidade, não é porque uma tendência seja explicável e ela de certa forma seja natural que ela deva ser desejável. Nós temos diversas tendências e certas coisas que são naturais e que no final das contas a gente percebe que essa não é a melhor opção. Então o que a gente precisa entender é que apesar de ser
possível que haja alguma coisa assim, não quer dizer que isso não possa ser pautado por referências éticas, por referências sociais, por referências de fé ou de outra maneira. Nós não somos seres meramente biológicos e geneticamente ou psicologicamente determinados. Mas sabe, Sayão, falando a respeito desse assunto, eu lembrei de uma seguinte situação, queria até que você dissesse pra gente como é que fica isso daí, porque eu conheci um rapaz que tinha conflitos com a sua homossexualidade, mas ele queria buscar uma nova direção, ele não queria permanecer homossexual, não queria permanecer nessa... não entendia que esse estilo de vida era bom pra ele. Sim. E aí, só que quando ele resolveu partir para outra, ele sentiu uma discriminação muito grande. As pessoas foram radicais com ele, falaram, não, você tem que buscar, você tem que seguir aí a sua orientação sexual, você não pode buscar outra coisa. Quer dizer, ele se viu não podendo escolher quem ele queria amar, na realidade. Por que essa coisa tão radical, hein? A atitude tão radical das pessoas? É complicado, né? Uma das coisas mais bonitas no Evangelho é que nós temos liberdade. De verdade, né? Liberdade de verdade. Então, Jesus, por exemplo, nunca forçou ninguém. Né? Ele fala, se alguém quiser me seguir, ele faz um convite. Né? Então, a proposta de fé do Evangelho, ela está aberta para quem quiser se posicionar nessa direção. O que acontece é... A gente não tem como forçar, nem exigir de ninguém que tenha qualquer tipo de comportamento, dizer para essa pessoa, olha, você tem que pautar a sua vida de acordo com a orientação de Deus. Mas a mensagem do Evangelho está aberta para qualquer pessoa, né? Assim como acontece com gente que tem, vamos dizer, inclinação na sua vida à homossexualidade, essas pessoas também têm conflitos éticos, elas também têm sede espiritual e mas muita gente, eu já encontrei vários, querem ajuda porque, vamos assim dizer, eles estão redescobrindo a sua heterossexualidade. Eles estão, assim, vamos dizer, tirando algo que está reprimido no fundo do coração deles, e essas pessoas, na minha opinião, e na perspectiva cristã, elas têm direito, elas têm a liberdade de dizer, olha, eu acho que esse caminho não está me deixando feliz e satisfeito e eu quero buscar direção, quero buscar uma outra proposta, e no Evangelho existe direção, existe orientação, existe libertação, existe busca devidamente atingida com aquilo que Deus deixou para nós. 180 graus, a virada da sua vida. É uma questão bem complicada. Eu conheci até uma moça que tinha problemas nessa área, né? Ela tinha tendências homossexuais, mas ela gostava muito de ler a Bíblia. E passou a crer em Jesus. Ela realmente teve um encontro, ela disse que o encontro foi uma coisa maravilhosa, uma das melhores coisas que aconteceu na vida dela. E ela dizia uma coisa interessante, ela falou que ela se achava a pior pecadora, pior do que qualquer outro. Então, assim, você falava de qualquer outro pecado, tudo era fichinha para ela. Puxa. Só ela que era a pecadora, né, a maior. E por que acontece isso, Sayão? O que tem por trás disso? Me conta. Então, olha só, né, Suzy, o problema é que a gente de fato faz essas classificações, né, achando que certas coisas são muito terríveis e outras não são tão problemáticas. Geralmente o pecado dos outros é mais sério que o nosso, né? Mas a grande verdade é que diante de Deus está todo mundo na mesma situação, né? A pessoa que tem, por exemplo, dificuldade com a sua sexualidade ou com a homossexualidade ou qualquer comportamento heterossexual assim, fora do que Deus nos orienta, deve saber que todo mundo é pecador diante de Deus e todo mundo tem um problema a ser enfrentado. Deus ama as pessoas, mesmo que não ame o que a pessoa pratica. Então ela não precisa achar, né, que de fato ela é a pior pessoa do mundo, né, mas ela deve entender que Deus a ama com total profundidade, mesmo com a sua situação complicada de vida e de comportamento.
Mas peraí, Sayão, a gente está falando aqui sobre essa questão da homossexualidade, mas é um assunto muito atual. Será que a Bíblia comenta alguma coisa sobre isso? Existe algo na história que fala a respeito desse assunto da homossexualidade? A Bíblia tem algo para falar sobre isso? Será que não precisaria nesse assunto uma atualização? Pois é, André, olha, a Bíblia é impressionante, né? Esses assuntos que supostamente são muito atuais já estão discutidos lá há muito tempo, né? Então nós temos a história de Gênesis 19, a famosa história de Sodoma e Gomorra, cidades marcadas por uma vida sexual muito violenta, né? E errada. Então Deus traz julgamento sobre eles. Sobre as duas cidades. Nós temos Levítico 18, que diz que homem com homem, mulher com mulher não deveriam se deitar no sentido íntimo da palavra. Romanos capítulo 1, que descreve a vida do mundo greco-romano e tem aí uma palavra de reprovação do comportamento da parte de Deus. E 1 Coríntios 6:10, que é um dos textos muito interessantes, porque a gente lendo o versículo 10 e 11, menciona a pessoa que tinha esse tipo de estilo de vida, mas que tratados pelo poder e pela graça de Deus foram mudados. Eles viviam assim e mudaram. E isso mostra o quê? Que o Evangelho fala de perdão, transformação em Cristo. Deus ama profundamente a pessoa, quer ela esteja envolvida numa jornada homossexual ou heterossexual com complicações. Deus ama o pecador, não concorda com a prática do pecado. Deus aceita todas as pessoas, mas não o que elas fazem. Práticas heterossexuais proibidas e práticas homossexuais que a Bíblia claramente fala que não devem ser feitas, não podem fazer parte do projeto de vida do novo cristão de quem teve o encontro. O problema é que a sociedade de hoje tem uma lei que discorda daquilo que Deus estabelece, que você deve ser refém dos seus instintos, dos seus impulsos. Isso não é vida para ninguém. Com o Evangelho, a grande maravilha, André, o que é mais bonito, Suzy, é que nós não precisamos ser reféns dos nossos limites pessoais e biológicos. Nós podemos ir além de nós mesmos e atingir aquilo que Deus deseja para nós. Não precisamos ser escravos de qualquer tipo de comportamento, porque em Cristo Jesus existe libertação. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Aqui no 180 Graus estamos fazendo mais um pouco dessa virada total da sua vida. Eu sou o André e, olha, tenha certeza, Deus tem uma orientação na sexualidade que é uma grande bênção, um grande presente e é o melhor para nós. Não tenha dúvidas disso. Esse caminho, o caminho de Deus, vale a pena. É isso aí, Suzy, nos 180 graus. Lembre-se que em Jesus Cristo a gente tem amor, perdão e libertação. Este foi o 180 Graus, aqui quem se despede é Luiz Sayão e como você viu, estamos falando das dificuldades que enfrentamos com a nossa sexualidade. Saiba que em toda obra de Deus que traz recuperação, existe uma jornada a ser vencida. Caminhe, prossiga na sua caminhada, porque Deus fará a sua vida muito abençoada. 180 Graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.